Olá, meus irmãos, meus amigos. Quero inicialmente saudar muito fraternalmente os amados pastores titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, respectivamente Luiz e Sandra Pedroso, e também ao pastor Gilson Bétega, nosso dedicado colaborador no ministério desta igreja. Meus caros irmãos e irmãs e demais participantes via online, a nossa lição de hoje tem como título Sinais indicativos de doenças psicossomáticas. Seu autor é o irmão e psicólogo Rodrigo dos Santos. O texto áureo está baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, abro aspas, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Objetivos desta lição: conhecer algumas doenças psicossomáticas e suas implicações, perceber que o eu sou normal passa por uma convenção de atitudes individuais e sociais equilibradas e saudáveis. Praticar a busca da saúde mental e emocional faz parte de uma visão holística da humanidade. Os textos inspirativos sobre medo, cansaço e sinais de depressão são: primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 3 a 5, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta. Gesta é um arbusto de até 1 metro, mais ou menos, de altura. Pertence à família das leguminosas, com folhas e flores, nativo da Europa ao oeste da Ásia, cultivado e usado para fins medicinais. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Ponto número 2, desequilíbrio mental. A base bíblica está em Salmo capítulo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Como introdução, o autor discorre: vejam, meus irmãos, que interessante. A palavra de Deus fala sobre todos os assuntos importantes que permeiam a vida do ser humano: política, religião, profissão, sexo, finanças, família e etc. E todas essas questões não fogem ao olhar de Deus, pois ele se importa com o ser humano em sua integralidade, ou seja, corpo, espírito e alma. Afinal, não basta só viver. O desejo de Deus é que tenhamos qualidade de vida. Como conteúdo introdutório, é importante registrar que, à luz do texto áureo, o homem é constituído pelas seguintes dimensões: corpo, espírito e alma. Corpo é tudo que é físico: cabeça, coração, rins, pernas, braços, olhos, etc. Temos também o espírito, a instância do ser humano criada por Deus para levar o homem a se relacionar com ele. Por fim, temos a alma, instância do ser humano, onde se encontram as emoções, memórias e o pensamento, consciência. Feita esta distinção,
é hora de avançarmos, entendendo o que quer dizer doença psicossomática. Os termos psico ou psique referem-se à alma ou à mente. O termo soma diz respeito ao corpo. Assim, podemos definir doenças psicossomáticas como questões físicas, cuja origem é emocional. Assuntos emocionais não tratados, que refletem no corpo, ou seja, aquilo que você não elabora, o corpo aflora. É caracterizado por um transtorno no qual a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas localizadas em diversos órgãos do corpo. Dores, falta de ar, diarreia, tremores, dentre outras. Mas não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. Exemplificando, certamente você já deve ter visto alguém, ou até mesmo já passou pela situação de ir ao pronto-socorro com muitos sintomas, tais como falta de ar, diarreia, cansaço, indisposição, tudo que ingere o organismo espere de alguma forma, dentre outros sintomas. Após serem feitas todas as análises clínicas possíveis, o médico olha e faz a pergunta clássica: você está passando por alguma situação muito estressante? Não encontramos nada clínico, nenhuma bactéria atuando no organismo. Exame de sangue, ok. Funcionamento pulmonar, ok. Sendo assim, você está com alguma alteração de ordem psíquica. E o ideal é que se fizesse investigações psiquiátricas ou procurasse um psicólogo. Frustrante, não é mesmo? Certamente seria mais fácil lidar com uma infecção intestinal causada pela presença de uma bactéria, pois assim tomaríamos um remédio e o problema seria sanado. Porém, o que foi relatado no exemplo é mais comum do que parece. E diante disso é comum as pessoas relatarem que a sensação é de lidar com um inimigo invisível, que lhe faz mal e você não sabe onde ele está e o que poderá fazer contigo a qualquer momento. Outro pensamento muito comum nestas situações é a indagação mental. Como vou explicar isso à minha família, que ficou horas na porta do pronto-socorro me esperando para ouvir que não tenho nada? Importante mencionar que a falta de acolhimento dos acompanhantes e familiares pode agravar os sintomas, pois gera no indivíduo mais ansiedade. Outra situação muito comum também diante dos resultados negativos de exames são as afirmações de familiares, amigos e outros dizendo: isso é frescura, você precisa encarar a vida com coragem, você precisa determinar sua bênção, você é muito fraco, você não pode se dar ao luxo de ficar na cama, veja seus filhos, a casa para cuidar e o seu trabalho. Ora, são inúmeras as acusações que pessoas acometidas de doenças psicossomáticas ouvem com muita frequência. E o único efeito, o resultado de tais afirmações é o possível agravamento dos sintomas. Nesta lição, apontando para os sinais que indicam doenças psicossomáticas, promovendo a prevenção através do conhecimento, tentaremos instrumentalizar a Igreja do Senhor para lidar com pessoas que sofrem desses males, conforme os tópicos que seguem. Número 1. Como se explica a doença psicossomática? O corpo humano é uma máquina com múltiplas funções
que tem um computador central chamado cérebro. Todo e qualquer trauma emocional deixa suas consequências nas emoções. Quando atinge determinado nível, isso se somatiza, isto é, reflete no corpo, dando início à doença psicossomática. O que podem ser situações traumáticas? A. Separação conjugal, abuso, seja sexual, físico, intelectual e ou emocional, abandono, exposição emocional ao estresse, dentre outras. Quais são as doenças psicossomáticas mais comuns? Enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias, gastrite, impotência sexual, infertilidade, lúpus, labirintite, fibromialgia, diabetes e hipertensão. B. Vejam bem, sofrimento não é pieguice ou falta de fé. O sofrimento é inerente à nossa condição de ser humano. É necessário a confirmação da ausência de qualquer doença física e a certeza médica de que se trata de algo emocional. O primeiro passo, entretanto, é não negar a existência do sofrimento. Reconheça que precisa de ajuda. Existem ações preventivas? Quais são? Orar, ler a Bíblia, ler assuntos diversos, desenhar, pintar, bordar, dançar, cantar, meditar, tocar, escrever, etc. Praticar atividade física com regularidade, mínimo de 3 vezes por semana. Trabalhar, secular e voluntariamente. Alimentar-se bem, dormir no mínimo as horas necessárias para descansar, descansar semanalmente e férias regulares. Perdoar aqueles que te ofenderam e perdoar-se, se necessário. Evitar situações e ambientes estressantes, trabalho, brigas familiares. C. Doenças da alma presentes em personagens bíblicos. Ruth passou pelo sofrimento do luto após ficar viúva, principalmente porque estava em terra estrangeira. Maria, a mãe de Jesus, viu o seu próprio filho passando por tudo o que a Bíblia narra. O exemplo mais clássico é o relato do rei Davi, quando fala dos seus ossos que envelheceram por causa do seu sofrimento, ou seja, sofrimento psíquico refletido no corpo. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue. Naquela situação, relata-nos o texto que ele sentia agonias de morte. Reflita. O corpo e a mente de Jesus estavam ou não em sofrimento? Como conclusão, diante do exposto, conclui-se que o sofrimento é algo inerente à condição humana. Sendo assim, nós que ainda vivemos neste mundo, estamos sujeitos às intempéries da vida, e o próprio Senhor Jesus orou ao Pai. Está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, conforme sugerido na introdução,
Além do que foi dito inicialmente, aqui vai um convite a todos quantos enfrentam dores agudos em sua alma. Um convite para crerem na palavra de Deus, entendendo que não são extraterrestres e que homens e mulheres de Deus também enfrentaram lutas. Saibamos que tudo quanto experimentamos aqui é passageiro. Segundo afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, mas claro, no capítulo 4, versículo 17, diz, abro aspas, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Fecho aspas. Finalmente, temos um lenitivo para a nossa vida. Atentem para o que Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Que Deus lhe abençoe.